Vamos começar então nossa. Hoje nós vamos conversar sobre cidadania. O Leonardo vai se apresentar e falar, né, para a gente o que ele trouxe hoje. Meu nome é Leonardo, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Niterói. Eu sou filho de húngaro, meu pai era húngaro e minha mãe polonesa, tá? Eu sou o quarto filho deles, né? Eu tenho 3 irmãs mais velhas. Ninguém tirou cidadania. Meus tios, né, por parte de pai, também são húngaros. Meus primos também não têm cidadania. E minha mãe, ela veio da Polônia com 8 anos, meu pai com 17. Eles vieram antes da guerra, tá? Quando já estava o antissemitismo, né? Eu sou judeu e o antissemitismo já estava muito grande. Eles migraram para o Brasil, que era para a América, né? E muita coisa ficou no ar, né? Minha mãe quase não tinha documento, só uma certidão de nascimento. Meus avós vieram, meus tios de parte de mãe também. Mas o meu pai, ele veio com 17 anos. Então, veio meu pai, veio meu avô e meus tios, né? Tios e tias. A Hungria foi um dos últimos países, né? Onde o nazismo mesmo entrou com força, porque era aliado, né? Então, até então, existia uma convivência, mesmo com o antissemitismo, dentro da Hungria que dava para viver. Mas aí o negócio apertou, né? Bom, meu pai nunca quis voltar para a Hungria, tá? Primeiro porque quando teve esse problema todo, a pessoa fica amargurada, né? E depois veio o comunismo, né? Ficou muito tempo sobre o domínio da União Soviética. Vocês estão me escutando bem? Acho que sim, Estou né? ouvindo bem. Tá. Então, o que aconteceu? Essa parte da cidadania, ninguém nunca falou, né? Ou de querer obter a cidadania, né? Só que aí eu sempre tive vontade de resgatar. Meu pai sempre falava húngaro em casa, com meus tios, né? Lia a carta, tinha parentes lá, né? Então a gente sempre quis ter esse contato, né? Só que eu fui o último irmão, o último filho, né? Então meus pais já eram mais idosos, né? Eu nasci, minha mãe já tinha mais de 45 anos, né? Então eu tô com 56 anos. Então, vou fazer 56. Então, a gente acabou passando, né? Só que de uns anos para cá, eu fui morar lá fora e tive contato com outras pessoas e deu vontade de resgatar isso. Meu pai já é falecido, minha mãe também, de resgatar esse contato que eu já tinha familiar, é como se fosse um resgate, na verdade, né? De uma cidadania, de uma coisa que era familiar para mim, né? A comida, a língua, né? Os hábitos, né? Então eu falei assim, bom, já que eu sou filho de húngaro, eu vou ver o que eu preciso. Na época, eu procurei, tinha um adido diplomático que era vizinho do meu tio no Rio de Janeiro e não tinha consulado, ele era um cônsul honorário. E aí, esse material que eu vou passar agora é um material que estava presente naquela época, foi em 2001 ou 2002, mais ou menos, e depois que eu peguei no site, eram as informações que eu comecei meu processo de interesse, tá? Mas antes disso, eu botei aí um vídeo que a Jenny vai passar, e foi uma coisa também que me startou na época, quando eu vi esse vídeo, que foi na mesma época, que é um documentário chamado Passaporte Húngaro. Eu não sei se vocês viram, tá? Então eu botei um trechozinho, que é um trailer, só para entender o porquê que eu quis resgatar isso, né? Pode passar, Jenny. Só um minutinho. Gente, meu nome é Sandra Kogut, eu sou diretora do filme Um Passaporte Húngaro, que vocês vão ver aqui no canal Curta. Fala, filhinha. Lembra quando a gente falou que poderia ser uma boa ideia eu ter um passaporte húngaro? Porque para você será isso o primeiro passo para ter a cidadania europeia. Esse filme é uma espécie de viagem ao contrário. O meu avô era húngaro e tentou se tornar brasileiro, imigrou para o Brasil. E eu resolvi
fazer a mesma viagem ao contrário. O que aconteceria se eu tentasse ser húngara? Será que eu conseguiria? Only the Hungarian embassy, please give me a Hungarian passport. She applied this. Very good. Fazer esse filme para mim foi descobrir muita coisa que eu achava que era sólida, assim, o nome, as coisas que você herda. Lojta Nathani, Ferber Matilda. Ao fazer esse filme, ganhei uma espécie de identidade que vai muito além de um passaporte, seja ele qual for. Fico bem feliz de convidar vocês para assistir o filme aqui no canal Curta um Passaporte Húngaro. Bom, então foi mais ou menos por isso. Na mesma época que eu vi o documentário, eu entendi a ideia da documentarista, né, da Sandra, que é isso, é resgatar uma coisa que já faz parte de você, né? Então é um documento que você te oficializa aquilo. Você já é húngaro, pode ser neto, pode ser filho, mas você não tem um documento, né? Então, se você quiser usufruir daquilo, é só na tua lembrança, né? na tua vontade, né? Para você botar em prática, aí você precisaria realmente oficializar isso, né? Bom, como é que foi o meu processo, tá? Eu tinha essas informações, tá, que vão aparecer aí. Eu acho que está todo mundo dando para ler, né? A cidadania húngara pode ser aprovada através dos seguintes documentos: carteira de identidade húngara, válida, passaporte válido, certificado de cidadania e outros documentos, né? Meu pai sempre foi muito organizado, e como ele veio com mais idade, eu tinha todos esses documentos, tá? Não tinha um ano, mas eram todos documentos válidos, né? Então eu ilustrei aí alguns documentos. Pode passar, Gini. Esse era o passaporte dele, ele tinha documento de escola. A embaixada, esses dados são todos tirados da embaixada na época, tá? Em 2001. Se você não tiver algum dos documentos acima, ela teria que ser averiguada, né? Então, eles falavam que a lei da cidadania, ela é uma coisa dinâmica, que ela pode mudar, já mudou já, tá? Desde essa época que eu procurei, que foi o início do processo. Já teve, acho que 3 ou 4 mudanças, tá? Antigamente, na minha época não, antes de eu nascer, era só passada através do pai, era lá do paterno. Depois de uma certa idade, se eu não me engano, depois de 88 ou 57, já era por parte de mãe também, tá? Então, eles tinham de averiguar se o teu lado materno ou paterno, dependendo da idade, da data que você nasceu, qual é a lei, porque não é igual ao Brasil, tá? Independente da lei mudar, se existe uma lei que se aplica na época que você nasceu, ela retroage, tá? Então, é um complicador, tá? Eu tive um problema porque a minha mãe casou com meu pai, e na época que ela casou, foi antes de 57. Pode passar o outro slide, por favor, Jenny? Aqui, ó, você e seus pais e avós já tiveram cidadania húngara? No caso, meu pai e meus avós eram húngaros. Você e seus pais e avós já tiveram território da Hungria? Já viveram? Também tinha. Você ou seus pais e avós saíram do território da Hungria depois de 1929? Meu pai veio para o Brasil em 1939, tá? Você ou seus pais e avós se casaram só com cidadãos húngaros ou brasileiros? E você nasceu depois de outubro de 57, eu nasci em outubro de 68, tá? Então, até essa data de 57, você, caso casasse, o homem casando com uma pessoa fora da Hungria, ela recebia a cidadania húngara. E foi o caso da minha mãe. A minha mãe era polonesa, tá? Então, quando ela casou, para a Hungria, ela perdeu a cidadania polonesa dela. Só que aí houve um problema. No meu caso, tá? É uma coisa muito particular. Eu, quando preenchi o formulário, eu botei exatamente o que constava nos documentos, né?
porque você tem que ser fiel, você não pode ter nenhuma informação errada, porque eles podem cancelar o processo, né? E no processo, minha mãe, ela é nascida na Hungria, na Polônia, e ela depois se naturalizou brasileira. Em momento nenhum, ela recebeu a cidadania húngara, porque como ela casou no Brasil, a Hungria não sabia que ela casou. Meu pai teria que ir no consulado, na embaixada, postar isso para ela virar húngara, né? Porque nessa época, como foi antes de 57, ela não poderia ser polonesa casada com húngaro. A mulher, ela recebia a nacionalidade do marido, a cidadania do marido. Então, como isso não ocorreu, o meu processo foi durante a pandemia, né? Ele parou e exigiram para mim uma documentação. Eu tinha de mostrar que minha mãe não era mais polonesa. Olha a dificuldade, tá? Ela já é falecida. Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou ter um documento dizendo que minha mãe já não é mais polonesa, né? É mais fácil você mostrar que ela é. Que ela não é complicado. É a mesma coisa você falar assim, me mostra que você não cometeu um crime. Como é que eu vou mostrar que você não cometeu um crime, né? Se você não cometeu um crime, não tem crime, né? Então, era uma coisa complicada. Na época, eu entrei em contato com o consulado da Polônia, no Paraná, e, infelizmente, me atenderam muito bem, mas não podiam me ajudar, e todo o processo que me orientaram tinha de ser feito com um advogado da Polônia. Tá? Por sorte, eu conheci uma pessoa pela internet, de uns amigos que já tinham cidadania polonesa, e essa pessoa fez esse processo. O que eu fiz na minha época? Pode passar o slide, Jenny? No caso, eu respondi sim a tudo aí. Então, é muito provável que você seja cidadão húngaro, mas não foi o caso, né? Desculpe. E outra coisa que é importante também é a cidadania. A Hungria, ela permite você ter mais de uma cidadania, tá? Então, isso aí foi bom porque eu não tinha de abrir mão de qualquer outra cidadania que eu já tivesse. Tá? Pode passar também, por favor. Essas informações foram todas a partir de 2001. Foi quando teve esse filme e foi quando eu comecei a ver essa documentação, só que eu não corri atrás na época, tá? Eu só vi como é que era o processo. Meu pai já era falecido, minha mãe era viva ainda, mas era tudo em São Paulo, então só tinha esse cônsul honorário no Rio. Aí eu me desinteressei, tá? De fazer, botar em prática isso, tá? Pode mudar? Você tem que preencher um formulário, tá? Nessa época eu não sabia nada sobre húngaro, tinha de fazer prova, não me falaram nada disso, né? Porque a obtenção da cidadania pelo método tradicional. Para quem não tem essa documentação ou não tem essa descendência comprovada, aí você tem outra obtenção que é através de entrevista, né? Que você precisa saber a língua. Então, por exemplo, Cecília, você é neta, tá? Provavelmente, para você obter, você pode fazer uso do mesmo processo que eu fiz, que é o processo tradicional, tá? Que é a apresentação de documento, mostrando a sua ancestralidade, que provavelmente você vai obter. Eu só não sei se, sendo neta, você pula a geração, tá? Por exemplo, sua mãe ou seu pai deveriam receber junto com você a sua cidadania, tá? Eu não sei disso, tá? Isso tem que ser averiguado. Mas o que eu recomendo é sempre entrar em contato com o consulado, mandar um e-mail, que cada caso eles analisam. Eles sempre me atenderam muito bem, sempre muito bem atendido, muita atenção que eles dão. E depois que você tiver essa informação, eles vão dizer o que você precisa de documentação. Porque toda a documentação é analisada lá fora. Eles só recebem a documentação, tá? Então, além do formulário que você tem que preencher em húngaro, eu pedi para uma amiga que eu conheci aqui no Rio, que ela é professora de húngaro, ela preencheu para mim. Você tem que fazer todo esse preenchimento e dando essas informações todas.
Aí você precisa da certidão de nascimento, precisa ser tudo apostilado, né? Que é no próprio cartório, que ele mostra através de QR Code a origem daquilo, fazer a tradução dessa documentação, e aí sim, pode mudar, você vai até a... Isso aí é outro documento que eles pedem, se tiver, né? Pode mudar também, Eudine? Você marca uma entrevista. Se você não tiver essa documentação, você pode pedir através do consulado. Só que o consulado vai pedir para você entrar em contato com outra pessoa, porque ele vai falar que não faz esse serviço. Pelo menos foi o que eu entendi, tá? Para poder buscar esses documentos lá fora. Pode mudar, por favor. E aí você, no caso, tendo tudo isso registrado já, as cópias, eles querem todos os originais para poder autenticar no próprio consulado, tá? Então, se você tiver algum documento do seu pai, seu avô, você leva essa documentação. Você não leva mais foto, como estava escrito aí. Você tem que ir com sua esposa e seus filhos, tá? No caso, eu fui com minha esposa. As fotos, assinatura, impressão digital, é tudo tirada no próprio consulado, tá? E aí, essa documentação, ela é levada para a Hungria e lá ela vai ser analisada, tá? Então, o que eles sabem é quando tem alguma demanda, eles entram em contato dizendo, olha, o seu processo parou porque estão pedindo isso, isso e isso. E aí você tem um prazo para correr atrás disso, né? Pode mudar? Olha, no meu caso, eu comecei isso, foi quando começou a pandemia, tá? Eu acho que levou 1 ano e meio, se eu não me engano, levou um tempinho. Aí o meu passaporte saiu em setembro de 2022, tá? Deve ter levado 1 ano e meio, mais ou menos, para sair, tá? Porque como era pandemia e eu tive esse problema para mostrar que minha mãe não era mais polonesa, porque a Polônia também, ela dizia na lei dela que você perderia a nacionalidade, era um acordo que existia entre a Polônia e a Hungria. Se você era casado com um polonês homem, você seria polonesa, né, a esposa, e se fosse húngaro, a esposa seria húngara, tá? Então você seria um acordo bilateral para correr isso, né? Nesses dois países. Então, o que me informaram? Eu teria que pedir como se eu quisesse a nacionalidade polonesa também, e nessa averiguação, que o processo lá é diferente, na Polônia você não manda nenhum documento, eles fazem o levantamento dos documentos lá, e se tiver tudo ok lá, do seu ancestral, no caso da minha mãe, aí sim você recebe um ok para entregar a documentação na embaixada, no consulado polonês, né? O que acontece? Essa parte que tem a documentação polonesa, ela, como estava na mão do governo polonês, passou o prazo que me deram na Hungria. Então, eu pedi encarecidamente para ver se lá na Hungria eles poderiam prolongar, estender esse prazo, que não dependia de mim. Nunca me falaram não. Então, assim, se você tiver alguma dificuldade, o que eu posso passar é que eles têm esse interesse que você consiga, tá? Parece ter uma coisa meio dúbia, né? Você acha que vão criar dificuldade, mas eles nunca criaram dificuldade para mim, tá? Então, e eu tive bastante dificuldade. Então, eu senti uma boa vontade do pessoal do corpo diplomático aqui em São Paulo, foram muito atenciosos. A pessoa que estava tratando disso, do governo lá na Hungria, teve a paciência e estendeu o prazo. Então, se você não conseguir algum documento ou tiver alguma dificuldade, não fique com vergonha, peça para estender, eles vão compreender. Só que é assim, não é para poder ganhar tempo, é para mostrar que está sendo feito mesmo alguma coisa, né? E sempre
ter sinceridade, né? Aqui, 6 a 12 meses, eu acho que são alguns casos extremos, que está tudo ok, não tem nada, ou os pais são húngaros, ou então casou com brasileira, né? Que não foi o meu caso, né? Então, eu acho que sairia mais rápido, sim. Daria menos de um ano, talvez, tá? Pode passar, Jenny? O embaixador da Hungria em São Paulo, esse material foi da fonte da própria embaixada, que eu peguei na internet, tá? Como eu falei, a lei muda sempre, tá? Mas são alguns casos específicos que criam esses problemas. Aquilo de falar que a pessoa tinha de estar antes de 29 na Hungria é porque houve mudança depois do Tratado de Trianon das fronteiras, né? Então, depois da Primeira Guerra, a Hungria encolheu muito. Então, o que era húngaro, por exemplo, a pessoa saiu da Hungria. Ele era húngaro naquela época porque era o Império Austro-Húngaro. Só que depois de 29, a Hungria, o território passou para outros lugares, para a Romênia, para a Tchecoslováquia. Então, aquilo ali, aquelas pessoas já não eram mais consideradas como húngaras. Elas tinham até 10 anos para regularizar se ela queria ser húngara fora da Hungria, né? Então, se ela não fez isso, ela perdeu o direito, né, à cidadania húngara, né? Ela tem que recorrer agora a outro país que absorveu ela, né? E em relação a 57, eu acredito que isso ocorreu também, além do bloco soviético, em 54, se eu não me engano, né, Dini, você teve aquele levante húngaro, né? Que os húngaros queriam 56. 56, né? Impor o governo próprio e derrubar o controle soviético, né? Isso aí ele foi defendido pelos soviéticos, né, na época, e aí marcou essa data. Então, acho que eles criaram mais uma barreira para você ter essa diferença, né? Prender o homem lá, né? Então, antes era só através do homem, depois o casamento, quem casou depois já não tinha mais essa exigência, né? Então, eu acho que tinha eu acho, tá? Que tinha esse porém por conta desse fato histórico aí, né? Agora, o que acontece é que, dependendo do governo, as propostas para mudança em relação à lei da migração continuam. Só que, para quem tem a questão da língua, né? Do conhecimento cultural, que não é só saber a língua, né? E quem tem a descendência, não muda muito, tá? A Hungria ainda está sendo muito fechada em relação à migração, em relação a outros países da Europa, né? Não que os outros sejam fáceis, mas tem essa barreira. Mas é um dos países que você consegue, por conta dessa liberalidade da lei, de conseguir com facilidade. Então, por exemplo, eu gastei muito pouco para fazer a documentação, gastei mais dinheiro, foi traduzindo o documento polonês para o húngaro, porque quando a Polônia, eu tive de fazer o quê? Eu tive de entrar com pedido de cidadania polonesa. E aí a advogada falou assim, eles vão falar que você perdeu essa cidadania, tá? Aí eu botei aí, devido à complexidade das leis, eu sugiro que todo mundo, né, a própria embaixada faz isso, né? O polonês, ele me indicou que eu pedisse como se eu quisesse a cidadania polonesa, porque se houvesse uma negativa, eles iam informar nessa negativa o porquê que eu não poderia ser polonês. E na negativa veio o quê? Que minha mãe, quando casou com meu pai, que era húngaro, respeitando a lei da época, ela perdeu a nacionalidade polonesa para húngara. Então era esse documento que eles queriam. Eles queriam um documento dizendo que minha mãe já não era mais polonesa. Então o que acontece? O que eu tiro disso é que você deve sempre escrever no pedido as informações mais verdadeiras possíveis, não inventar nada, tá?
porque isso invalida até o processo. Se você botar uma coisa e futuramente eles, sei lá, quiserem implicar e desconfiar, você falou que não era casado e era casado, né? Eu acho que pode criar um problema e invalidar. Uma das coisas que faz você perder a sua nacionalidade, a cidadania, é você informar coisas erradas, né? Se você tiver alguma dúvida, pedir informação e mais prazo para poder resolver as coisas, né? E outra coisa é em relação à língua, quem faz o outro processo que não é o tradicional, esse realmente vai precisar, como é uma exigência da língua, você falar, você não pode perder o contato da língua depois que obtém a cidadania, tá? Em alguns casos, como foi dito aqui no grupo, depois que essa pessoa precisa de algum documento, em alguma repartição húngara, se ela falou que sabia falar e de uma hora para outra esqueceu, eles podem implicar, né? Não foi o meu caso, porque o meu não foi um pré-requisito, né? Então eles não poderiam exigir agora de mim, porque nunca foi pedido e não faz parte do processo tradicional. Eu estou aprendendo húngaro porque é uma vontade minha, né? De conhecimento mesmo, de línguas e tudo mais, né? E essa ideia de passar o e-mail dando mais informações possíveis, eu acho mais importante, que cada caso é um caso, e eles vão te orientar conforme o seu caso. Tá? Pode passar, Jenny, por favor. Esses documentos que eu falo aí, que são brasileiros, documentos brasileiros, são os documentos que hoje em dia tudo tem QR Code e são apostilados. Tá? Então, eles são válidos para todos os tipos de processo que a gente tem que... Eles podem comprovar que o documento é verdadeiro, né? Então, você tira uma certidão de nascimento atualizada, o certidão de casamento também, né? Tudo mais. O juramentado seria a pessoa que faz a sua tradução. Só que eu indico sempre ir aonde o próprio consulado, a pessoa do consulado, que eles recomendam, tá? Eu, quando fiz, eu não sei se a pessoa era juramentada, mas era uma pessoa que eles indicaram. Então, eles aceitaram a documentação sem problema nenhum, tá? O agendamento da visita é feito por telefone ou por e-mail, eles confirmam. E quando está tudo pronto, você não precisa ir lá, eles mandam a documentação para você, tá? Pode mudar, por favor? Bom, isso é muito importante, rezar muito. Dependendo do processo e da dificuldade, ele pode variar o tempo, então não desanime, né? Sempre entre em contato. Eu esperava assim 3 meses, aí não tinha contato nenhum, eu mandava um e-mail para saber se parou por conta de alguma coisa. Né? Pode mudar, Dini? O conselho que eu dou é não desistir, tá? Porque eles sempre ajudaram muito. Então, eu achei assim excelente o atendimento no consulado. Pode passar. E essa aí foi minha experiência, né? Fui sempre muito bem atendido, eu tive apoio, paciência do pessoal, tive extensão do cumprimento de certos prazos, principalmente por causa da pandemia, mas eu acho que se eu não tivesse a pandemia e tivesse descrito o problema todo, que estava precisando de um documento de outro governo, eles teriam paciência, eu acho que aguardaria, não tem problema. Então, mesmo que eles deem um prazo e você não consiga cumprir, sempre falar, sempre conversar, tá? Não tem medo não, que o pessoal lá está para ajudar mesmo, né? O valor que eu tinha passado aí de certidão, eu não tive essa necessidade, tá? Não sei se ainda continua esse valor. Eu paguei só pelo passaporte, igual que a gente paga aqui no Brasil para tirar um passaporte. E deixa eu ver mais o que. Eu paguei pela tradução do documento. Esse sim saiu caro. Eu paguei quase $100 cada lauda, cada página, na tradução do um documento que veio da Polônia, e eu tinha de fazer essa tradução num órgão chamado OFF, em Budapeste. Então, lá eu gastei dinheiro. Eu gastei acho que uns $400 lá. Foi o lugar mais caro que eu gastei no processo todo.
O resto, aqui no Brasil, o consulado não me cobrou nada além do passaporte, e eu foi só o atestado de nascimento, a certidão de nascimento, certidão de casamento, que você tira no cartório, e a tradução. E a tradução, dependendo com que você faça, cada um tem um valor, né? Então, não foi nada caro, nada absurdo. Esse seu modo foi super fácil, né, Léo? Assim, é um modo cidadania simplificada que chama? É tradicional, tradicional. A simplificada é que precisa falar o húngaro. Tá. Então, nós temos a tradicional, simplificada, né? E, tipo assim, no meu caso, como eu, esposa de um húngaro, ela se encaixaria nessa simplificada? Aí eu perguntei, a minha esposa, ela vai receber a cidadania? Porque a gente recebeu, eu tinha posto aí junto com os slides, só que eu não consegui, deu um problema no meu PowerPoint, não saiu. A gente recebeu a certidão de casamento, com o meu nome dela, né? Da Raquel. Eu recebi uma certidão de nascimento húngara também. Recebi uma carteira de identidade que é morador fora do território húngaro, né? Fala que eu moro em Niterói e tudo mais, né? Rio de Janeiro. E aí eu perguntei, como é que eu faço, por exemplo, uma viagem? Ela está comigo. A gente passa junto porque vai estar lá, passaporte, quem é europeu, comunidade europeia. Sim, você passa junto. Porque se você é filho, você é esposa, você não desfaz essa Família. família. Você não desfaz a família. A Lúcia, na viagem dela, né, Lúcia? Você estava falando sobre isso outro dia, de viajar, ter que sair, não passar nessa parte. Então, em todos os países que nós entramos, eu entrei com o passaporte do Dani de europeu. Apesar de não ter a cidadania ainda europeia, né, nem a croata, nem a húngara, eu entrei junto com ele. A gente sempre ficava na mesma fila. E o princípio é esse mesmo, né? Não vai separar o familiar, né? As famílias ficam juntas. Isso. O que acontece? Provavelmente no documentação que eles mandam para você, isso deve estar na base de dados deles, né? Então, se eu estou entrando, vai entrar ali a minha esposa, ele deve ter lá dizendo que você tem um matrimônio com o fulano, ou você tem 2 filhos, né? O nome. Então, ele já sabe que aquilo lá tá legalizado, tá ok. Eu perguntei, a esposa recebe o passaporte, ela recebe a cidadania? Ela falou, não. Ela pode te acompanhar. Se você quiser morar na Hungria, você pode morar na Hungria. Ela pode te acompanhar, né? Só que ela só vai receber a cidadania, assim como você, no caso, né, Dini? Pelo tempo de casado, parece que você tem que ter 10 anos, se não me engano, de casamento. A gente já tem 17 anos já de casado. Quando eu pedi a documentação, eu já tinha mais de 10. E você, se tiver filho, é menos tempo, né? Não precisa de 10 anos. Só que ela só vai receber a cidadania se ela fizer a simplificada, que é sabendo húngaro. Então, ela tem que fazer uma prova, a mesmo processo, né? Aí ela teria cidadania independente. Tá. Viu como é interessante, né? Tá. E outra coisa importante também, eu tenho a cidadania brasileira, eu tirei a cidadania israelense e agora tenho a húngara. Então, tanto para o Brasil como para a Hungria e para Israel, você pode ter mais de duas, né, cidadanias, não interrompe. Então, no Brasil, porque eu nasci aqui a cidadania não é sanguínea, né? Ela é pelo local de nascimento. A de Israel, porque é da comunidade judaica e eles têm uma lei do retorno. Então, se os seus pais são judeus, você tem direito, ou se você é convertido, você pode pedir. E da Hungria por conta disso, né? Do sanguíneo. Mas tem essa questão das fronteiras que foram mudadas, e além disso, o meu pai, ele podia ser húngaro, mas ele podia ter nascido na Hungria, ter vivido na Hungria, mas se os pais deles não fossem húngaro,
ou se ele não tivesse no território húngaro, mesmo ele tendo nascido lá, ele não seria considerado como húngaro, né? Porque herdaria do pai. Então, se meu avô fosse alemão, fosse polonês, ele ia receber a cidadania, na verdade, através dos meus avós, né? Então, eles checam isso também. Eles sobem essa árvore genealógica para poder ver. No meu caso, não teve problema, porque todo mundo era húngaro, né? Ou seja, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Não dá para seguir uma cartilha. Sim. Só que eles pegam a lei da época. Por isso que, mesmo tendo mudança, você tem que ver na época que você nasceu, em qual parte da lei você se encaixa. Eu, na época, fiz uma pesquisa muito grande, e tudo em húngaro. Eu tive que botar no tradutor para tentar entender, e eu vi que era possível, né? Que meu pai já morava aqui no Brasil há muito tempo, mas essa questão do casado com polonês, eu não sabia. Eu achei até no princípio, falei, não, deve ser alguma implicância comigo, não é possível, né? Falei, porque se meu pai é húngaro, porque na nossa cabeça é muito fácil. Se a lei antes dizia, em 57, que tinha que ser do lado paterno, e agora pode ser do lado materno. Eu continuo com o lado paterno. Então, minha mãe podia ser polonesa, brasileira, podia ser o que fosse, americana. Eu já tenho um pai húngaro, então qual a diferença faz? Para que ele quer saber qual é a nacionalidade da minha mãe? Mas é uma informação que, para eles, não existe esse negócio, não tem como dar um jeitinho. Se eu botei lá que ela era polonesa, e ele fala que era impossível ela ser polonesa, porque na época que ela casou, ela perderia a polonesa, na cabeça deles, eles não entendiam isso. E não tem como retificar isso, né? Essa informação. Antes eu não pusesse, né? Se eu falasse que era brasileira, porque ela já tinha já naturalização brasileira, mas na documentação dela ia aparecer que ela era natural da Polônia. Eles poderiam questionar, né? Eles poderiam questionar achando que você estava querendo enrolar. Uhum. Exatamente. Então, assim, para você mostrar que focinho de porco na tomada, você tem que mostrar. Então, assim, eu tive esse problema. Não sei se é o caso de alguém aqui, né, de ter pais casados naquela época. Eu sou temporão, então acho que a maioria aqui os pais são mais novos, né? Mas quem nasceu ou quem foi casado, né, até aquela época, 57, aí cria esse problema, né? Tem um problema a mais. Aí eu pesquisei essas leis todas, pesquisei as leis polonesas também, para saber se tinha um porém, né? Mas eu acreditava que eu teria direito, né? Inclusive, houve uma mudança na lei também, que antes assim, era só o pai que passava, depois foi a mãe também. E antes, quando nascia e você não tinha o nome do pai, o pai era desconhecido, a mãe não podia dar a cidadania húngara para o filho, porque o pai tinha que ser húngaro, né? Então eles fizeram isso também por conta disso. Se a mãe tivesse um pai desconhecido, ela podia passar, ela sendo húngara, passar para o filho, né? Então eu achei muito interessante essa mudança, né? Bem humana, né? Bem humana. Com certeza. Já primeiros direitos das mulheres já aparecendo aí. Bom, gente, é isso aí. Abertos a perguntas, aproveitem, comentem. Eu brochei alguém aí, não? Não, olha, devagar. Meu som tá saindo agora? Tá, perfeito. Ah, interessante. É bem interessante a sua história, viu, Leonardo? Obrigado. E eu fiquei curiosa em saber qual país que você morava. Você começou a ter esse interesse. Tenho quase 2 anos de Israel. Ah, em Israel mesmo. Interessante. A minha esposa, ela não é judia, mas Israel, quando a gente foi, minha esposa é católica, mas recebeu sempre muito bem, não precisa ser judia para ter exatamente a mesma situação que eu teria na Hungria, né? Ela recebeu, a gente chegou no aeroporto,
no próprio aeroporto, eles fazem toda a sua documentação, eles perguntam se você quer mudar de nome, se quiser botar um nome local. Eles entregam, além da documentação, um passaporte provisório, se você precisar sair do país e voltar. Interessante. Deram uma ajuda financeira para a gente. E a gente entrou no programa, como ela é psicóloga e eu sou dentista, existia um programa, a gente foi para lá para isso, para poder revalidar o diploma. Então, a gente tinha um ano de revisão, como se fosse uma coisa subsidiada. A gente pagava um valor bem menor de aluguel, de moradia, porque tinha uma ajuda do governo para incentivar. Então, eles sempre foram muito assim, o país recebe você como uma mãe, sabe? O imigrante é muito bem visto lá. Então, isso né? Você teve uma oportunidade de comparar dois tipos de cidadania, né? Só falta vir morar na Hungria agora, para poder comparar bem as coisas. É difícil sair do Brasil, porque eu gosto muito daqui, né? E a vida nossa é aqui. Mas, assim, eu viajei muito, tive a oportunidade de ir na Hungria, na Polônia, na Croácia. E, assim, o que eu queria mesmo era, como a Sandra Kogut falou, é resgatar essa coisa oficial. Você ter... você sabe que você é filho de húngaro, que você é húngaro, só que é isso, né? É uma coisa sua. É E agora coração, né? é uma coisa oficial, né? Assim como meu pai saiu, ele saiu porque foi forçado a sair. Eu acho que ele gostava muito da Hungria, né? Minha mãe também da Polônia, mas foram forçados, eles não tiveram opção, né? Eu quero ter opção de ficar aqui, ou morar lá, ou passar um tempo aí, né? Ou passar aqui. Eu quero viver em outro. Eu não quero ser oprimido, né? Então, assim, dependendo, eu nunca vou dizer não, né? Bater a porta. Tanto assim, morei 2 anos em Israel, mas tinha certas coisas que eu não concordava, assim como não concordo. E eu falei, não quero viver aqui dessa forma, não quero. Então, a gente resolveu voltar, né? Não tem lugar ideal, tá? Todo lugar tem seus defeitos, né? Umas coisas melhores que as outras. A saudade de quem mora, quem é migrante, né? Quem é migrante e quem vive além mar, né? Sempre sente a falta de alguma coisa, né? Então, eu acho que esse contato com as pessoas, o contato com a cultura, é uma coisa que quem não cresceu nisso sente muita diferença. Eu, quando fui para a Hungria e para a Polônia, as comidas era a comida que eu comia em casa. Não que eu não comesse feijoada em casa, né? Lá em casa a gente come carne de porco, come tudo. Mas assim, eu cresci nas duas culturas, então para mim aquilo lá fazia parte. O doce, o ouvido que eu ouço, a voz, não era uma coisa estranha, não era uma coisa agressiva. Então é um lugar que assim, a geografia, o clima é diferente, né? Mas os hábitos, algumas coisas assim, até o jeito, né? Meu pai, meus tios, sempre foram assim, muito na lata, né? Então, o europeu é assim, ele fala para delicado, ele fala para você que você está gordo, que você tá precisando emagrecer. Ele não é assim, meu filho, vamos, né? Então, é na lata mesmo, né? Então, são coisas que quem não está acostumado, brasileiro, que é tudo, né? O brasileiro vai falar assim, ei, vamos nos ver? Vamos marcar. O cara fala, não vamos nos ver. Né? Você vai lá em casa? Não vou. Né? Vai lá no aniversário, ele já corta, já economiza tempo, já falando. No Brasil, não. No Brasil, aquele negócio é mais, né? Enche linguiça. Então, quem não está acostumado sente muito isso, né? Mas é muito interessante. Você conhecer outras culturas. Solange, você vai ter oportunidade, né? A tua filha vai estudar. Eu acho que é uma coisa que ganha muito, sabe? A convivência com outra cultura, com outros lugares. A Cecília, que trabalha aí fora também. Então, assim, eu tive muito contato com outras pessoas de outras culturas e a gente sempre aprende coisas, né? Então, eu acho nada é perdido.
Eu acho que é tudo um acréscimo. E aí você entende melhor o mundo, né? Então isso aí eu acho que vale muito, né? A gente aprende, né? No mínimo, a gente aprende a respeitar a opinião do outro, né? É verdade. Aprende a respeitar, a entender a cultura. A cultura é fundamental. Porque quando você entende a cultura de um país, de um povo, você entende por que ele age assim ou age assado. Por que ele aceita isso ou deixa de aceitar aquilo. Então, e aí entra a questão do respeito, né? De você ter empatia sobre os assuntos, sobre as coisas. Isso que é muito interessante dentro dessa descoberta, né? O resumo de tudo é que a melhor coisa é miscigenação, é mistura. Quanto mais misturado, mais contato com outras culturas você tem. Então, assim, você não vai perder sua cultura, você vai manter os seus hábitos, entendeu? Você, dentro da tua casa, dentro do teu círculo social, você vai manter e vai conhecer outras, né? Então, esse negócio, está chegando o imigrante vai mudar, nossas crianças... Não, é besteira isso. Isso é uma ignorância, né? Então, eu acho que você tendo contato com outras culturas, religiões, cada um na sua, cada um respeita seu espaço, isso é a melhor coisa, o respeito. Você não gosta, não precisa frequentar, mas também não precisa agredir o outro porque não gosta, né? Então, eu acho que tudo na vida é assim, né? Se a gente vivesse assim, ia ser muito mais fácil, né? Para tudo, né? Para emigrar, para trabalhar, para estudar. Mas, infelizmente, a vida não é tão poliana assim, né? A vida É. real Mas é é assim, né? Que bom, então, né? Que bom que você já tem a sua cidadania, que você tem seu passaporte, tem todos seus documentos em dia, né? Foi muito bom o seu relato, como você conseguiu, como é que você buscou. E esse vídeo também que você trouxe para gente, muito legal, muito lindo a história. É muito gostoso ver, né, a relação de uma neta com os avós. Foi lindo, muito bonito. Te agradeço muito. Isso tem no Curta TV, que é aqui no Brasil, mas você acha na internet o filme todo. Você acha que tem o Amazon Prime ou Netflix, e vale a pena você ver. Foi interessante, ela fez todo esse processo na França e na Hungria, né? A avó dela é húngara, aqui no Brasil, e a família dela é judia também, né? E foi interessante que uma parte do filme que passou o trailer, né? Aparece lá, acho que são os tios dela, né? Falando, não, você vai no consulado, chega assim, olha, eu quero um passaporte húngaro, e pronto, eles vão te dar. Entendeu? Então, na cabeça deles é assim, porque você teria direito, né? Você é neta, então não tem problema nenhum, né? Então, na cabeça deles é assim. Então, essa simplicidade é muito interessante e o filme passa isso, né? Eu não vou dar spoiler do filme, do final dele, mas o filme, o final é muito interessante também, que ela está no trem, tá? Eu não vou dar spoiler. Mas quem puder ver o vídeo é muito interessante, vale a pena. Muito obrigada. Boa E dica, aí, né? pessoal? Alguém tem mais uma pergunta para o Léo, alguma coisa? Pode abrir aí o microfone e falar. E Leonardo, você tem filhas, né? Duas meninas, né? Não. Tem só cachorro, duas cadelas. Meu Deus, eu achei que você tivesse duas filhas. Ah, elas fugiram. Será que então eu entendi que eram filhas mesmo? Mas, Leonardo, Troquei por duas cachorras. Witzel, você faz muita piada. E Quase. eu achei que era filha de verdade, olha só. Ele não vai passar a cidadania para elas não vão Não, receber. olha, Leonardo, e você falava eu achando que era filha de verdade. Mas é Inocente eu. assim, gente. Então, olha aí, Solange, corre atrás. Quem sabe você vem viajar aqui com seu processo aberto, corre atrás para fazer isso. Desejo a você, Matheus, a Cecília também, que corram atrás. Está na hora, está na época. São Paulo, vocês estão tendo a oportunidade aí, tem bons profissionais no consulado,
Na embaixada agora tem pessoa super indicada para tratar isso também, dou essa dica. Corra atrás. Procure consegue encaixar na tradicional, que é isso, por documentação de antepassado, pai, mãe, avô, avó, vê se consegue. E a documentação é sempre interessante já fazer aquela de inteiro teor. Então, ali vai ter todas as informações, não vai ter nenhuma dúvida, né? Se o consulado tiver dúvida, eles vão pedir para fazer essa. Então, de cara, paga um pouco mais, mas já faz essa de inteiro teor. As certidões, né? As certidões. É a melhor coisa. Então, Matheus, Cecília, querem falar mais alguma coisa? Boa noite, pessoal. Eu tô meio quietinho hoje, que eu tô meio doente aí. Mas, graças a Deus, tô melhorando. Primeira vez que eu fico com pneumonia, tô meio tossindo aqui, ruim, mas... Pneumonia é triste. Graças a Deus. Mas, graças a Deus que é leve. Uma semaninha aqui de molho e depois já volta ao normal. Mas queria te agradecer, Leonardo. Certo, né? Repouso, né? Para não ter Matheus, bom também. Agradecer, obrigado pelas informações. É a primeira vez que eu conheço alguém que passou pela cidadania tradicional, né? Que é filho, neto de húngaros mesmo, que o processo é diferente. Geralmente, o pessoal que está no grupo do Daniel, ou mesmo em grupos do Facebook, né, na internet, a gente costuma ver mais o pessoal que é do processo simplificado, né? Que você tem que aprender a língua, né? Que é um pouquinho diferente. No meu caso, também é justamente esse, né? O meu bisavô, ele era húngaro, né? O meu avô, ele já nasceu aqui no Brasil, mas o meu bisavô, sei que ele nasceu em 1800 e bolinha, né? Então já tem a complicação que você comentou de data, a lei era outra. Ele também era ele não era nem da Hungria mesmo, né? Era do Reino da Hungria, só que ele era da Romênia. Então, o bom é que é uma região ainda que conserva alguns costumes húngaros, então tem gente que fala húngaro lá, mas assim, né, que nem você comentou, depende do período, de como que é a história da família, pode ser um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais complicado, né? Com certeza. Exato. Mas é isso aí, obrigado e parabéns, viu? Parabéns, obrigado por compartilhar a história, que é muito legal Matheus, de conhecer as histórias das pessoas. Bom, gente, é isso. Mais alguém, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, esse bate-papo que é nosso, né? E que vocês tragam também, quem tiver alguma experiência, alguma coisa que queira compartilhar, venha. É sempre interessante, é sempre legal trazer isso para a gente, tá bom? A todos uma boa noite. Obrigada, Léo. Boa noite. Boa semana. Io Retveget. Io Ezakat Mindenkinek. Oi, Socat. Pussy. Oi, Socat. Pussy. Tchau, gente. Tchau.